bom estarmos de volta, né? Meditando na palavra de Deus. E hoje eu quero trazer um tema muito bacana para você meditar. O ambiente que nós podemos criar para que Deus possa agir na nossa vida, né? O ambiente que nós devemos fazer para preparar as bênçãos de Deus para nós. E eu convido você a abrir no livro de Levítico, no capítulo 26, a partir do verso 3, fala assim, ó: Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos, eu os colocar em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, a terra dará colheita, as árvores do campo darão frutos, a debulha prosseguirá até a colheita das uvas, a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação, vocês comerão até ficarem satisfeitos, viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei a paz na terra e vocês se deitarão e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão seus inimigos, e estes cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos. Multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para uma nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitareis. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que tirou da terra do Egito para que não fossem mais escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e o fiz andar de cabeça erguida. Mas se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos estes mandamentos, e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem fiéis à minha aliança, e eu paro aqui. Olha só, fazendo uma pequena analogia, né? O ramo da arquitetura, que talvez seja um dos ramos mais bem remunerados, é aquele que cria um espaço interior numa moradia para que ele seja extremamente agradável, confortável, né? Envolve conceitos de ergonometria de mobiliário, cromoterapia, as cores que você vai usar, perdão, a iluminação, para que você possa executar seu trabalho ou viver de uma forma extremamente agradável. Usando essa analogia e trazendo para a nossa vida, eu faço 3 perguntas para você. Primeira pergunta: será que nós podemos criar um ambiente para que Deus haja favoravelmente em nossas vidas? Eu não estou falando de ambiente físico, mas um ambiente de alma, um ambiente de procedimentos, de atitudes. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 1, verso 14, que os anjos trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação. Quer dizer, criar um ambiente para que os anjos recebam as ordens de Deus para agir em nosso favor e não fiquem de braços cruzados, né? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Olha só que coisa fantástica. Templo do Espírito Santo. Quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito, a Santíssima Trindade. É um mistério, né? Uma forma até de compreender isso, é complicada para a nossa mente, mas habitam em nós. Será que eles encontram um bom ambiente para que possam agir na nossa vida, né? Deus está sempre pronto para abrir portas na nossa vida, para nos curar, para trazer bênçãos maravilhosas. Mas será que Ele está encontrando um meio para fazer isso em nós? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é: a Bíblia fala que o Espírito Santo no início pairava sobre a face das águas, né? Então, e a palavra de Deus criou todas as coisas que existem. Aquele que fez do nada tudo acontecer, será que ele vai se limitar ao ambiente do meu ser, da minha natureza, daquilo que eu estou criando? Quer dizer, ele fica limitado, ele não consegue agir? Eu já te dou logo a resposta. A resposta é sim. Por quê, pastor? Porque todas as promessas de Deus, guarde isso no seu coração, todas as promessas de Deus estão vinculadas às nossas atitudes, ao nosso proceder. E a Bíblia fala mais na primeira carta aos Tessalonicenses. Diz que o Espírito Santo pode ser apagado dentro de nós.
as nossas atitudes bloquear completamente a ação do Espírito Santo em nosso favor e também dos anjos em nosso favor, que vão ficar de braços cruzados. Pergunta 3. Então, à luz disso, como que eu posso criar um ambiente favorável para que Deus possa cumprir suas promessas na minha vida? Nós lemos esse texto de Levítico. Esse texto é maravilhoso. Ele vem traz, relacionando, listando. Esse texto se repete também lá em Deuteronômio. Tá? Ele vem trazendo, mostrando Deus quer dar bênçãos de paz, Deus quer dar bênçãos de prosperidade, Deus quer dar bênção de segurança, de fecundidade, de força. Melhor de tudo, ele ainda dá uma promessa mais fantástica: habitarei com vocês, caminharei com vocês ao longo da vida de vocês. Nada é deixado de fora. Mas ele só coloca uma condição: segue meus caminhos, fica comigo e serás abençoado. E aí, nesse texto, nesses 2 versos finais que nós lemos, e eu parei ali propositadamente, Deus estabeleceu 2 condições para o seu pacto. Primeira, segue meus mandamentos, segue os meus estatutos. Ou, em outras palavras, siga a minha palavra, obedeça a minha palavra. E serás abençoado para além dos teus sonhos mais loucos. Deus vai nos abençoar. Agora, a segunda condição é o inverso disso, né? O inverso da promessa de bênção. Se a gente desprezar completamente Deus na nossa vida, ele enuncia a seguir, não li, mas você pode ler, 32 versículos extremamente duros, dolorosos e angustiantes, com dificuldades devastadoras, com catástrofes inimagináveis, vão se abater caso a pessoa ignore a presença de Deus. Aí você vai falar: ah, pastor, isso é do tempo da lei, isso é a lei, é a Torá, nós estamos hoje no tempo da graça. Muitos crentes usam esse argumento para não fazer o que deve ser feito, né? Mas Deus não mudou. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo no Antigo Testamento e é o mesmo do Novo Testamento. O caráter do Espírito Santo não mudou. Então, o que a gente precisa entender é que eu e você podemos criar um ambiente tal que Deus abomina, né? E aí eu queria trazer alguns cuidados para que isso não aconteça. O primeiro cuidado que a gente precisa ter é não ter uma visão equivocada sobre o Evangelho. Que se nós temos uma visão equivocada do Evangelho, tá? Isso vai causar morte espiritual, morte emocional e afetar até a nossa saúde física, irmãos. Deus fala lá em Oséias capítulo 4, verso 6. Ele fala: só existe uma coisa que pode matar o meu povo, é a falta de conhecimento da minha palavra. E no verso 7 ele diz a causa: por causa que os meus sacerdotes, os meus pastores, não ensinam a minha palavra para o meu povo. Então, quando a gente não se preocupa com a palavra de Deus, eu vou usar uma expressão um pouco forte, nós nos tornamos como pagãos. Pagãos, né? Jesus Cristo falou assim: não vos preocupeis com o que vocês têm que comer, beber, porque o vosso Pai que está no céu cuida de vós. Quem tem essas preocupações são os pagãos. Pagãos são aqueles que vivem dentro do paganismo. O paganismo ele se manifesta de várias formas. Não é só você adorar um Deus totem, né? Mas é você não confiar em Deus e sim na sua própria capacidade humana. Ele pode também se derivar para o ocultismo, para o esoterismo, que é uma busca de poderes, das forças da natureza para agir em nosso favor, até dentro de um evangelicalismo de totem, de pseudo-cristão, desculpe a expressão, uma macumbaria evangélica, né? Onde você tem as igrejas, algumas, né? Nem todas, graças a Deus, propõem controlar a vontade de Deus ao nosso favor e despreza a obediência à palavra de Deus. E
Se você despreza a obediência à palavra de Deus, não há conversão. Se não há conversão, é como se você usasse o seu intelecto, suas emoções e desprezasse isso que Deus lhe deu para não entrar em contato com a vontade de Deus, com aquilo que Deus quer. Vocês me acharão se me buscardes de todo o vosso coração. Esquece que você está em missão. E quando você está em missão, o egoísmo fica de lado, irmãos, né? Mas quando a gente começa a colocar Deus como se fosse um acaso, nós vamos pensar apenas nos nossos próprios interesses. Levítico está dizendo aqui para nós que a resposta vai ser muito dura, muito dura. Por quê? Porque Deus vai sempre agir em conformidade conosco. Isso não é Antigo Testamento, não. Lá no Novo Testamento, no livro de Gálatas, fala: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Nosso mundo, nossa vida, nossas esperanças, nossos sonhos, nosso futuro depende de Deus cuidar de nós, irmãos. Deus se preocupa o tempo todo com o nosso bem-estar. E se a gente começa a não considerar isso, né, a se afastar do mandamento de Deus, da palavra de Deus, já pensou? Deus vai fazer vista grossa para os nossos problemas. E quando Deus fizer vista grossa para os nossos problemas, nós estamos perdidos, irmãos. É o início do nosso desaparecimento como ser humano. Deus, ao criar o universo, ao pegar um bonequinho de barro e soprar o seu espírito e fazer na humanidade, ele tinha, tem e continua tendo um plano, um propósito. Só que ele não nos fez robôs. Ele nos deu a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. E se a gente usa mal esse livre-arbítrio, ele pode despojar nossas vidas de sentido, de propósito. E podemos ficar abandonados à nossa própria humanidade. Basta ver, né, irmãos? Todo dia, se você entrar na internet, no Jornal do Brasil, na Folha de São Paulo, no UOL, no Globo, enfim, no Correio Brasiliense, entrar na internet, qualquer jornal, você vai ver como a maldade tem aumentado no coração humano. Coisas que eram inimagináveis, todo dia se renovam. Cada dia tem uma coisa horrível, você não consegue nem respirar da coisa anterior. Parece que as pessoas estão optando por uma exclusão total de Deus. E quando isso é feito, irmãos, você cria um ambiente que Deus não vai agir. Há uma falta de sentido. Cada dia passa a ser mais escuro do que que o dia anterior. Um mundo em que Deus não se envolve ou não é convidado para se envolver, que faz ser um mundo pleno de maldade. É muito fácil, irmão, a gente se desviar do caminho quando tudo está bem nas nossas vidas. A gente está com saúde boa, nós temos eh, dinheiro na conta, temos um emprego estável, ninguém fica doente na família, nem resfriado, e a gente começa a achar nessa vida abençoada que isso aconteceu devido aos nossos próprios esforços, devido a um privilégio qualquer familiar. E esquece, irmão, que tudo de bom que acontece na nossa vida não é algo casual, não é conquista nossa, irmãos, é Deus que nos deu. Então eu preciso entender o propósito para o qual eu existo. Eu estou nesse mundo. Eu estou nesse mundo para ser um emissário de Deus, para ser um missionário de Deus. Eu estou em missão, trabalhar com Deus, criar um ambiente na minha natureza, no meu ser, nas minhas escolhas, nas minhas atitudes, para que os seus planos para nós sejam uma realidade. Eu não posso me dar o luxo, irmão, de esquecer, de negar, de virar as costas para Deus, porque simplesmente, se Ele fizer, e simplesmente não nos importar com o reino dele. Porque nós estamos aqui com essa missão. Isso é um suicídio eterno, irmão. O que é um suicídio físico? Por que as pessoas dão fim à sua própria vida? Porque elas não encontram sentido para continuar vivendo.
Mas a gente fazer isso é algo muito pior que um suicídio físico, é um suicídio eterno. Então, tenha em mente, irmãos, que nós podemos criar um ambiente que Deus abomina, abomina. Segundo cuidado, e isso acontece principalmente quando a gente se desvia do verdadeiro evangelho, quando a gente se desvia da verdadeira palavra de Deus. Segundo cuidado, é o cuidado que nós devemos ter com nossas atitudes e principalmente com as palavras que nós proferimos. A gente vê isso em várias epístolas do Novo Testamento. Se nós permitimos ou fazemos parte de um ambiente de fofoca, de queixa, de murmuração, de críticas, de reclamações, você não espere que o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida, porque ele fala que abomina isso. Abomina, abomina. Vamos ver a vida de Jó. O diabo entrou na vida de Jó e destruiu a vida de Jó, né? Matou seus filhos, destruiu o seu negócio, destruiu a sua subsistência, deu uma doença física horrível sobre ele, e as pessoas o acusavam de pecado, ele não cometeu pecado, e ele não abriu a boca para acusar Deus em momento algum. Ele estava querendo entender. A própria mulher falou para ele, a esposa dele falou: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele chamou: você está louca. E no meio do seu sofrimento, ele fala: eu sei que o meu Redentor vive e que um dia ele vai se levantar sobre a minha vida. E foi o que aconteceu. Então, ele não permitiu que aquela situação que ele estava vivendo o contaminasse, o modificasse, gerasse nele sentimentos de autopiedade, de autobullying. Não, ele fechou a sua boca, ele não entendia. Ele queria apenas uma resposta de Deus por que daquilo, e Deus acabou dando no final, né? Mas e isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver, uma disciplina mental. Terceiro cuidado, orar e vigiar sempre, irmãos. Jesus falou que a nossa natureza é fraca, ela tende para o mal, mas que o nosso espírito está pronto. Então, a gente tem que estar num estado constante de vigilância. Vigilância. O tempo todo buscando zerar o placar com Deus, pedindo perdão, pedindo ajuda para o Senhor. Criar um ambiente de bênçãos, não um ambiente de maldições. Que passa também pelo conhecimento da palavra e um esforço da nossa parte em obedecer à palavra de Deus. É uma contrapartida, é um pacto, é uma aliança, né? E o quarto cuidado, queridos, está lá em Romanos, fala no capítulo 12, que é: não vos vinguei a vós mesmos, mas dai lugar à ira, e eu a retribuirei, diz o Senhor. A ira humana não produz a justiça de Deus. O tempo todo nós estamos sendo colocados em situações que produzem ira, né? No trânsito, você dirigindo, às vezes você se irrita profundamente. Às vezes a gente é submetido a traições. Pessoas que a gente confiava, de repente estão nos traindo, puxam o nosso tapete. Às vezes até um cônjuge faz isso conosco. Às vezes no ambiente familiar, palavras que nos machucam, pessoas, pai e mãe, às vezes que tá ali para nos proteger, para cuidar de nós, mas nos ferem, nos machucam. Enfim, são várias situações nesse mundo de injustiça que seremos submetidos. Jesus falou isso: nesse mundo passareis por tribulações. E Jesus também falou outra coisa, que se alguém te ferir numa face, dê a outra. Olha só, isso é muito mal compreendido. Às vezes as pessoas acham que Jesus está falando que se alguém vem bater em você, ou vem atacar você, que você tem que permitir isso. Jesus não está falando isso. Jesus está falando não é aquilo que fazem com você, mas como você vai reagir àquilo que fizeram contigo. Isso é o ponto mais importante, né? A palavra branda, né, esfria a contenda, o livro de Provérbios diz. Quando você é atacado, quando você é atingido, como é que você reage?
Você pega água para apagar o fogo da ira, da discórdia, ou você joga mais gasolina? Depende só de você, depende só de mim. Em outras palavras, depende da vítima, não depende do algoz. Nós vivemos num ambiente de ódio cada vez mais crescente. Nos últimos anos, as redes sociais, os cristãos transformaram as redes sociais em ambiente de ódio. As pessoas vão criando uma imagem de si próprias, né? Olha como eu sou bonito, olha como que eu estou nesse restaurante maravilhoso, olha como a minha família é perfeita, olha essas férias, e vão publicando essas imagens, né? Como se a vida delas fosse perfeita. E isso não é verdadeiro, irmãos, isso é falso, isso é fake. E se aí alguém aponta a falsidade disso, a pessoa fica com ódio, porque aquela imagem ela vai incorporando como verdadeira e ela não é, é falsa. Então, quando ele recebe uma crítica, o seu ego grita, né? Porque ele acredita tanto naquela falsa imagem que está criando. A Bíblia fala que os elogios são um verdadeiro laço do inferno, porque a pessoa começa a crer naquilo. E por isso que a gente está vendo esse ambiente, principalmente no Brasil, tão polarizado, né? Tanto politicamente como religiosamente, tantas ofensas. E às vezes eu me assusto com o que eu vejo. Um líder cristão de uma grande igreja de Minas Gerais dizendo que para as pessoas que praticam a religião afro, que elas, as oferendas delas que são feitas para demônios, o tempo disso acabou porque Jesus chegou para acabar com tudo isso e vai destruir tudo isso. Irmãos, tudo bem, mas você imagina Jesus falando isso para uma pessoa? Você imagina Jesus Cristo chegando e falando isso? Ou Jesus Cristo vinha com amor, com exemplo, com bondade, e aí com seu amor ele tocava no coração das pessoas e as pessoas se convertiam. É isso que a igreja tem que fazer. A igreja não é um lugar de ódio, é de construção de pontes. Por isso que a gente está vendo milhões, milhões de crentes com ódio, com intolerância às vezes até com porque a igreja é feita de pessoas, né, irmãos? Pessoas são humanas, têm falhas. E as pessoas não suportam ver uma falha, às vezes, num pastor que é sério. Não estou falando de um pastor pilantra, estou falando de um pastor que é sério. E simplesmente abandona a igreja e daqui a pouco ele está em outro, daqui a pouco está em outro, daqui a pouco ele está sozinho. Ah, não preciso de igreja, eu tô, basta eu e Jesus, tá bom? E não é assim. Jesus criou a igreja como corpo para que o corpo venha exercer amor. Antigamente você tinha um desviado, de uns 20 anos para trás, quando ele encontrava um crente e o crente falava do evangelho, ele chorava: "Ah, meu irmão, me desviei da igreja. Puxa, me envolvi com prostituição, com álcool, enfim. E, poxa, eu quero voltar", e chorava, abria o seu coração. Hoje o desviado não é assim, não. O desviado fala: "Eu saí daquela igreja, não preciso de igreja". Hoje nós estamos vivendo um tempo, irmão, que o amor está esfriando nos corações das pessoas. E as pessoas estão se auto-enganando e estão se afastando da missão delas. Jesus falou: amai a Deus sobre todas as coisas, sobre com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Esse é o principal mandamento da lei. E o segundo mandamento, amai o próximo com a ti mesmo, irmão. Recentemente, no Espírito Santo, uma igreja rifou uma carabina de 12 polegadas, uma arma, fez uma rifa entre os irmãos para arrecadar dinheiro para construir o templo. Olha que nível que nós estamos chegando, irmãos. Por isso nós temos 30 milhões de evangélicos no Brasil e não transformam o Brasil. O Brasil está cada vez mais injusto, cada vez mais violento, cada vez a fome aumentando, o racismo aumentando. Por quê? Porque as pessoas não são mais sal da terra, não são luz do mundo. E como é que Deus pode agir num ambiente assim, irmãos? Recentemente eu vi uma notícia, uma família evangélica, um menino de 12 anos matou o pai e a mãe porque tiraram o celular dele, porque ele vivia viciado na internet. Então, o que as pessoas buscam hoje? Elas deveriam buscar o fruto do Espírito, né? Amor, bondade, longanimidade, paciência, mas elas não, elas buscam uma macumbaria evangélica.
de um Deus que vai prosperar, o Deus que dá isso, o Deus que dá aquilo, como se fosse uma lâmpada de Aladim, irmãos. E entenda, o ambiente favorável para Deus agir só age se a minha atitude contra o pecado for verdadeira. Uma vez eu ouvi uma entrevista de uma mãe de santo dizendo que o pecado é uma invenção da igreja. Não, infelizmente não é. O pecado foi o que matou o Filho de Deus, fez o Filho de Deus ir para a cruz e nos reconciliar com Deus. Então a minha atitude contra o pecado tem que ser sempre de confronto. É Natã chegando para Davi falando: você pecou, você fez isso, você adulterou. E Davi cai no chão chorando, gritando, pedindo perdão a Deus, reconhecendo o seu pecado, que pecou contra Deus e pecou contra o seu próximo. Pagou as consequências dolorosas do seu ato, mas abriu o seu coração e foi transformado. E o quinto cuidado, irmãos, ele vai na contramão desses outros 4 cuidados, ele é diferente um pouco. A gente tem que buscar uma visão realista e otimista da vida. Isso envolve também disciplina mental. Se você ler o livro de Lamentações, Jeremias está escrevendo aquele livro porque ele foi uma testemunha ocular, ele foi um profeta enviado por Deus para avisar o povo: olha, vocês estão completamente errados, vocês estão fazendo barbaridades, e aquilo que está em Levítico, aquilo que está em Deuteronômio vai desabar sobre nós vamos ser destruídos. A Babilônia está vindo aí, gente, vamos se converter. E o povo ignorando, ignorando. Quando a Babilônia chegou, quando Nabucodonosor chegou com seus exércitos, ele fez a primeira aproximação, tirou o rei de lá, o Joaquim, levou para o exílio, levou Daniel para o exílio, levou a elite para o exílio e ainda estava maneirando. Colocou Zedequias, que era sobrinho do rei Josias, no poder e falou: olha, você vai me obedecer para que eu não destrua vocês. E Jeremias falou: obedeçam a Babilônia, é a vontade de Deus, Deus vai depois nos prosperar. Ignoraram completamente, fizeram uma aliança com o Egito. Nabucodonosor então veio e destruiu tudo, irmãos. Foi uma matança. As mulheres foram violentadas, as crianças foram queimadas, o templo foi destruído, não sobrou nada, não sobrou nada. E nesse cenário de miséria, Jeremias fala: eu quero trazer à memória aquilo que traz esperança, porque as misericórdias do Senhor se renovam. Lembre-se, não foi Deus que criou aquele ambiente de sofrimento, foram eles próprios com as suas atitudes. Quando o apóstolo Paulo está preso em Roma, a prisão ficava no esgoto da cidade, passava por dentro da sua cela, né? Um lugar horrível, fétido. Ele vai escrever uma das cartas mais lindas da Bíblia Sagrada, a carta aos Filipenses. A carta da alegria, é algo fantástico. Olha só o que ele escreve no capítulo 3, no verso 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E quer dizer, nesse ambiente de sofrimento, ele fala: eu escrevo de novo as mesmas coisas, não é cansativo para mim, é uma segurança de vocês. A alegria do Senhor é a nossa força. Então nós temos que ter essa visão otimista, porque Deus está cuidando de nós. No capítulo 4, ele fala: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria, a minha coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor. Olha só, o tempo todo ele exortando a alegria. Olha do verso 6 e verso 7. Ele fala assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É uma mensagem, é o segredo para que Deus possa agir em nós. E aí ele fala como deve ser a nossa disciplina mental no verso 8. Ele fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, ocupe a sua mente com essas coisas. Quer dizer, a pessoa vem falar de você para você: olha, aquela pessoa ali é uma fofoqueira, talvez seja até verdade. Mas você não vai permitir. Ah, realmente é verdade, é verdadeiro. Mas é de boa fama? Não. Então, irmãos, vamos olhar o céu, olha os passarinhos, desvia, não permita que isso venha a prejudicar a sua atitude mental.
É o segredo para que Deus haja na nossa vida. Viktor Franklin, Viktor Frankl, né, o pai da logoterapia, o psiquiatra, ele escreve seu livro Em Busca de Sentido, relatando o período que ele ficou nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Os nazistas fazendo barbarismo, ele era um judeu, ele viu verdadeiras barbaridades naquele campo de concentração. Grande parte das pessoas sendo mortas de fome, nas câmaras de gás, ele viu tudo isso, ele viveu isso. E ele fala: as pessoas que tinham atitude otimista, que confiavam em Deus, foram as que sobreviveram. Foram as que sobreviveram. A nossa atitude é tudo, né? Até a medicina sabe disso, quando um remédio que é placebo consegue gerar 30% de cura. Agora, quando a gente tem uma visão errada, a gente começa a entrar num ambiente de negação, num ambiente de histeria, e achar que na minha época não acontecia isso, não é? Vamos fazer um exemplo aqui. Imagina que você está a bordo do Titanic. O Titanic está se aproximando de um iceberg, você vai afundar. É dito, o Titanic vai afundar. Tem pessoas que falam, ah, não, isso é uma invenção de comunista. A outro, não, isso é o fim do mundo, tudo será destruído. Olha lá em Israel, começa a fazer as profecias bíblicas ligando a Israel. Ou então fala, na minha época, o Titanic não iria afundar. Então, um ambiente de negação, muito presente nas redes sociais hoje, irmãos. E isso é uma visão completamente equivocada. A nossa visão tem que ser otimista e realista. Sim, o Titanic vai afundar, sim, mas Deus está comigo. E se Deus está comigo, aonde está o bote salva-vida? Estão entendendo? É aquela mulher do fluxo de sangue. A Bíblia fala, ela era considerada imunda, ela ficou 12 anos com fluxo de sangue que acabou com o seu corpo, trouxe anemia, doenças graves. Mas ela fala, ela gastou tudo que tinha com os médicos, ela fez tudo que estava ao seu alcance para ser curada. Foi em todos os médicos, ela fez a sua parte. Chegou um momento que ela viu que não tinha mais jeito. Quando ela soube que Jesus estava se aproximando, ela fala, aí ela começa a trabalhar com a fé. Se eu tocar nas vestes deles, serei curada. E tinha uma multidão cercando Jesus, tocando Jesus. Ela vem ali no meio, consegue colocar a mãozinha, coloca a mão no manto de Jesus, e Jesus para e fala, ué, quem me tocou? Aí Pedro fala, todo mundo está tocando. Não, não, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. A sua atitude de fé puxou o poder de Deus para a vida dela. Criou o ambiente necessário para que Deus agisse. Então, meus irmãos, eu finalizo lendo para você Provérbios capítulo 3, que é uma coisa tão preciosa. Fala assim, meu filho, não se esqueça dos meus mandamentos, da minha lei, da minha palavra, mas guarde no seu coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos, te darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, encrava-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e a boa reputação. Confie no Senhor de todo o coração. Não se apoie no seu próprio entendimento, quer dizer, não seja um pagão. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, ele vai endireitar as suas veredas. Os seus erros, o Senhor vai corrigindo. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme o Senhor e evite o mal. Isso dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Olha que coisa fantástica. Honre ao Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos das suas plantações, e os seus celeiros ficam plenamente cheios, e seus barris transbordarão de vinho. E aí vai, irmãos, falando para honrar o reino de Deus, sustentar as igrejas que pregam a palavra de Deus, irmãos. E Deus vai te abençoar ricamente. Então, irmãos, está aí, está aí. O que é bacana de tudo isso é que sempre nós podemos dar um reset. Se a gente criou um ambiente ruim, a gente pode voltar atrás, abrir os braços para Deus, pedir o socorro para Deus. Isso é uma característica da pessoa que nasceu de novo, que vive a fé cristã como deve ser vivida, né? Infelizmente, milhões estão na igreja, mas não nasceram de novo. Por isso que o Brasil está do jeito que está.
A igreja não consegue modificar o Brasil, mas que você possa modificar o ambiente ao seu redor, certo? Voltar para Deus, porque as misericórdias dele vão sempre estar sendo renovadas na nossa vida. E é a razão de não sermos consumidos, não é? Paulo e Silas estão no cativeiro, lá no fundo, amarrados no tronco, foram chicoteados. Qual foi a atitude deles? Murmuraram, se queixaram? Não, louvaram, adoraram o Senhor. E o Senhor veio, fez um terremoto, abriu as portas, quebrou as cadeias, eles foram libertos, os cônsules pediram perdão e pessoas foram convertidas e salvas para o reino de Deus. Então, crie, querido, crie o ambiente para que Deus possa agir na sua vida. Isso é o mais importante de tudo. Por quê? Finalizando, porque as promessas de Deus dependem disso, do seu proceder, do seu e do meu, do nosso proceder e das nossas atitudes para com a vida e para com o próximo. Deus te abençoe.